Quer começar a investir em fundos imobiliários? Bom, assista até o final desse vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a classe de ativos e as nossas recomendações. Olá a todos, vamos aqui falar um pouquinho sobre a nossa carteira de fundos imobiliários do mês de agosto, né? E comigo aqui do meu lado, Gabriel Ribeiro, como vai? Tudo bem, Glauco? Como é que tá, pessoal? Bom, já passando rápido aí, cada mês aí, enfim, voando, já estamos em agosto, né? Propriamente, acho que o mês de agosto a gente começa, acho que com um tom relativamente otimista, acho que para fundo imobiliário, a dinâmica por mês de julho foi uma dinâmica positiva, né? Acho que coloca ali em primeiro plano a reforma da Previdência no contexto interno. A gente teve uma aprovação bastante expressiva no primeiro turno. Não finalizou a conta, obviamente, mas a gente encaminha aí após o retorno no recesso já no mês de agosto mesmo, propriamente. Tem um caminho relativamente tranquilo. Enfim, obviamente é difícil falar tranquilo, mas provavelmente deve ser aprovado em segundo turno aí e tom positivo para o mês. E que mais que a gente teve em julho? O que você coloca aí? Hoje mesmo a gente está aqui gravando dia 31, final de mês. Teve agora às 3 da tarde a reunião do Fed, nos Estados Unidos, né? Que cortou a taxa de juros em 0,25, em linha com o mercado, então não teve nenhuma superação de expectativa. Talvez algumas pessoas esperavam um pouquinho mais, mas acho que de certa forma ele colocou o 0,25 que de certa forma estava no preço. Exatamente. E acho que daqui a pouco a gente tem a política nossa interna. Aqui a gente tem hoje, quarta-feira, a decisão do Copom, né? Sai às 6 da tarde. A gente está, provavelmente quando esse vídeo sair, vocês já vão saber, mas a gente está com uma expectativa de corte na taxa de juros também, né? O mercado especula aí entre 0,25 e meio, né? Então, mas a gente acha que, no geral, esse corte na taxa de juros vai ser positivo para o mercado de fundos imobiliários principalmente. Então, a gente trouxe até uns dados aqui, né? Que a gente gosta sempre de olhar, que entra nesse detalhe da taxa de juros, né? A gente sempre... Acho que, desculpa te interromper, Gabriel, até um ponto antes talvez de mostrar esse gráfico aqui desse spread que a gente gosta sempre de ressaltar, eu queria até comentar que, independente, acho que a gente não sabe ainda, obviamente, o tamanho desse corte, se vai ser meio ou 0,25, mas isso é um contexto já muito positivo, independente se vier 0,25, é um fator bastante positivo para fundo imobiliário. Acho que por isso também foi um fator adicional ali. Hoje, a gente está gravando, o IFIX está na ordem de 1,2 aproximadamente, e as nossas carteiras estão aí até performando melhor. Mesmo a de renda, que normalmente até a gente acha que o benchmark deveria ser mais próximo com o CDI, as duas aproximadamente um retorno que excede o IFIX e estão rodando mais ou menos 2%. Acho que esse mês teve o efeito ali. A política monetária foi muito importante novamente ali para os ativos globais, ativos internos e fundos imobiliários como um todo. Interessante ressaltar que a de renda e ganho de capital estão batendo IFIX aí com uma boa margem desde o início da carteira. Então, inclusive a de renda, que é até uma surpresa para a gente, né? Que realmente é uma carteira uma boa surpresa. Uma boa surpresa, né? Que é uma carteira que realmente ela tende a andar um pouco menos aí do que uma carteira de ganho de capital, né? Acho que até a observação aqui a gente tem que ponderar também, obviamente, o risco. Acho que essa performance histórica que a gente teve aqui nos últimos meses, provavelmente vai ser muito difícil de se replicar, né? Porque a gente teve aí um efeito ali da queda da taxa de juros, foi bastante importante para diversos ativos que estavam na nossa carteira aí, principalmente de renda, no primeiro momento, né? Os ativos de CRI estavam posicionados com yields mais elevados, por isso que se beneficiaram. Mas vamos ligar talvez aquele um pouco do diferencial do spread que a gente começou falando, né, da política monetária, e aqui tem que ser colocado. A gente vem sempre batendo, né, como um exemplo, com uma comparação do IFIX. A gente está falando o yield do IFIX, ou seja, se você pega o yield dos últimos 12 meses, isso daí a gente coletou hoje, está na ordem de 7,15, certo? 7,13, 7,15. Esse foi o retorno que você, na média, se você tivesse a composição do IFIX, teria recebido de yield em 12 meses, dividido, enfim, pelos preços dos ativos.
E a gente compara isso em relação ao investimento alternativo. O que talvez seria mais comparável? A gente coloca uma B longa, B de, se não me engano, de 2045. Isso, 2045. Quanto que está o yield dessa? Hoje o yield do que a gente fala que é o cupom, né? Que ele está ali em torno de 3,67. Já em patamares mais baixos históricos, né? Então, Daí fazendo a primeira análise, se a gente fizer um spread aí absoluto, ou seja, 7,15 menos 3,67, a gente vai dar aí aproximadamente um spread absoluto de 3,40, 3,50, obviamente arredondando, e seriam patamares que a gente está olhando o IFIX, dando um retorno mais elevado. Isso, quando a gente olha uma base, uma série histórica mais longa, está em patamar relativamente na média, um pouquinho acima da média, né? Inclusive, a título de curiosidade, esse spread ele é o maior desde abril de 2017. Então, é bem expressivo. E se você pegar a média desde 2017, ela é de 2,59. Então, se você encurta um pouco esse período, você vê que na média dos últimos 3 anos, mais ou menos, esse spread está bem elevado, né? Sim. E acho que isso a gente consegue explicar muito porque as NTNBs, o cupom, ele caiu muito, né? Então o yield, ele caiu porque o preço do título subiu bastante, né? Então, nesses últimos 2 meses, a gente viu as NTNBs ter uma valorização muito expressiva. Ainda mais as mais longas. Exatamente. Mas eu gosto até de comparar, eu acho que assim, é legal ver essa análise histórica até vendo que já se mostra favorável. E eu ainda reforço a minha tese mais otimista ainda para fundos imobiliários quando eu faço um outro índice, que aí seria, se você tivesse um índice na qual você dividisse o IFIX em termos percentuais, 7 e 7 o 15, yield do IFIX, né? O yield, e dividisse pelo cupom da NTNB, você teria aí, por exemplo, aproximadamente que o IFIX paga a mais 190% a mais. Seria, para fazer um paralelo, como se fosse um retorno em cima do CDI que você tem aí na maioria dos fundos, né? Sim. Então você vê um fundo rende 120 do CDI. Seria o retorno excessivo que ele dá em função do CDI. Então aqui a gente está fazendo a mesma coisa, mas entre o yield do IFIX e do uma NTNB, né? Então esse valor, a gente chegou num valor de 190%, né? Que é o high histórico. Então, high histórico da base que a gente tem ali desde 2011, né? O IFIX, para quem não sabe, ele foi instituído ali em 2011, 2010, né? Se não me engano. Então, a gente tem uma média de 160. Então, a gente está falando aqui que ainda tem um potencial de valorização das cotas muito, muito grande, a gente acha. É mais pelo potencial alocação, né? Acho que vai ter talvez um momento que pessoas físicas, enfim, que estavam acostumadas talvez a ganhar um retorno mais elevado com a renda fixa, sem correr de certa forma risco, vão olhar e vão ter que olhar alternativas, né? E acho que fundos imobiliários, a gente destaca, apesar desse boom bastante forte que a gente teve recentemente, ainda tem um espaço muito grande, eu sou um grande entusiasta. Aqui a única coisa que eu destaco, obviamente, talvez não seja o contexto propriamente para agosto, mas eu tenho que colocar aqui uma ponderação um pouco mais negativa que pode acontecer. A gente vem observando algumas especulações, né? Passada a reforma da Previdência, o governo como um todo já vem tratando das novas pautas. E uma dessas pautas se trata da reforma tributária. Estou falando aqui, obviamente a gente não tem todos os detalhes, qual que é o arranjo que o governo vem trabalhando, mas alguns rumores, enfim, acabam surgindo de uma forma talvez negativa para o mercado imobiliário. Ainda não tem nada confirmado, enfim, estou falando basicamente numa hipótese, mas vem aí surgindo algumas ideias, rumores de taxação aí para fundos imobiliários. Vamos ver, confesso que ainda a gente não sabe, que nem eu estou falando, isso daí basicamente é uma hipótese que a gente está considerando, mas eu torço de fato para não ter esse movimento agora, até mesmo porque fundos imobiliários, ele, enfim, está no processo ainda bem, acho que inicial ainda, em termos potenciais que o Brasil pode ter aí de tamanho, né? Só como exemplo, enfim, hoje o IFIX capitalizado, se fosse fazer
somasse todo o market cap de todos os fundos, se não me engano, da ordem de 60 bi, nem isso, 50 bi aproximadamente. Teve uma valorização boa, mas ainda é muito longe de qualquer empresa, uma grande blue chip, enfim, nem se compara, né, com empresas listadas. Exato. Bom, acho que... Falar das carteiras agora. Falar agora propriamente no lado micro. Fala aí, o que teve de alterações? Bom, a gente fez 2 alterações, então é uma alteração para a carteira de renda. A gente vai tirar o fundo FIX 11. Que foi muito bem até, primeira observação aqui. A gente, pegando hoje como base, ele estava com uma valorização aí em torno de 6%. A gente colocou ele mais com uma posição tática mesmo, porque como a gente comentou no último vídeo, a gente viu uma diferença muito grande entre ele e o IFIX, já que o FIX 11 ele tende a seguir mais ou menos a carteira do IFIX. Então o FIX 11 tinha caído enquanto o IFIX subiu. A gente viu essa discrepância e acho que a gente acertou, o fundo subiu, fez seu trabalho, mas a gente gosta mais de outros, então a gente está colocando... Acho que ele tem algumas características não tão atraentes, né? Eu acho que problema de coloco liquidez. muito a questão de liquidez. Eu acho que a liquidez é um fator muito negativo para esse fundo nesse momento, né? Exato. Então a gente está colocando o GGRC11 no lugar dele, que é um fundo de logística, então ele foge um pouco até dos fundos de título, mas ele tem uma característica que dá uma previsibilidade muito grande de renda, que são os contratos atípicos, né? Sim. Então ele é um fundo bem grande, tem aí 7 ativos de imóveis industriais e 8 ativos de galpões logísticos. Então, e todos são contratos atípicos, ou seja, só para talvez, obviamente, não é do conhecimento de todos, contrato atípico ele dá maior previsibilidade e garantia no seu contrato. Então, são contratos usualmente mais longos e com cláusulas que trazem aí uma penalidade para quem está saindo do imóvel, favorecendo aí o dono do imóvel. Então, nesse contexto aqui, isso traz bastante previsibilidade para o fundo. E uma coisa que eu estava olhando também no GGR, que a gente gosta ainda, ele fez uma captação até de certa forma recente, nos últimos meses, né? Uma grande captação. E ele ainda conta com caixa, segundo a última demonstrativa ali de resultados, com um caixa relativamente expressivo, da ordem de uns 200 milhões de reais, certo? E agora ele está com yield médio de 6,5%. Se a gente fizesse só um exemplo hipotético, se a gente considerasse esse caixa sendo alocado com um yield, ali um cap rate na ordem de uns 9%, seria uma B mais aproximadamente 5%, e isso leva a gente a fazer uma simulação que o yield dele tende a crescer nos próximos meses, né, podendo chegar quase a 7,4%, 7,5% seria mais ou menos um yield estabilizado 100% alocado. Isso contando o valor de cota de hoje, né? Importante destacar também, né? Então, mas é isso, a gente acha que é um fundo que tem um ganho de yield. Acho que ele traz muitas características desejáveis para a carteira de renda, né? Previsibilidade, um yield relativamente elevado, acho que com uma diversificação, são todas as características que a gente gosta de um fundo imobiliário de maneira geral. Exatamente. E agora, ganho de capital? Então, ganho de capital, a gente está tirando o HGRE, o fundo do Credit Suisse, e colocando o KNRI, que é um fundo da Kinea. Os dois têm até características parecidas, mas o KNRI é um fundo híbrido. Então, ele, além dele ter lajes corporativas, ele tem galpões logísticos. Então, ele tem uma mescla aí bem boa. Ele tem galpões logísticos com contratos atípicos e lajes corporativas em ótima localização. Então ele tem diversificação geográfica, ele tem diversificação de segmento e tem também contratos também, tanto atípicos como típicos. Então 50% dos contratos do fundo mais ou menos são contratos típicos e 50% atípicos. Então ele tem também uma previsibilidade de receita alta. E ele também deve ganhar com a valorização das lajes corporativas, né? Que é uma tese que a gente vem falando aqui há algum tempo. Principalmente aqui nos principais capitais, né? São Paulo, Belo Horizonte. Inclusive, a gente está gravando aqui, dia 31, ontem o fundo soltou um fato relevante falando que ele comprou um ativo ali na JK. Para quem não sabe, não é de São Paulo,
O JK é uma das principais pontos aqui de escritórios. Faria Lima. É, exatamente. Umas áreas mais caras, né? E também um metro quadrado de aluguel também bastante elevado. Bom, legal. Aqui até eu vou fazer uma ponderação, um adicional aqui. A gente viu alguns vídeos anteriores, algumas sugestões, críticas, a gente sempre está aberto ali. Pode sempre ler os comentários. A gente sempre lê os comentários. Algumas pessoas ficaram em dúvidas sobre o operacional da nossa carteira. Olha, vocês fizeram uma recomendação de retirada do ativo. É para eu vender, se o ativo saiu da carteira, é para eu vender esse ativo, né? Tive algumas perguntas nesse sentido. Operacionalmente, criando a nossa recomendação, sim, teoricamente vocês deveriam seguir à risca as nossas recomendações. Então, vender os ativos que a gente teve ali recomendação e entrar nos novos ativos. Ali só a ponderação, às vezes quando a gente não é porque saiu o ativo que são ativos, enfim, ativos podres, é mais talvez um contexto de time, momento, a gente prefere talvez em termos relativos outros fundos. Então, obviamente fica ao critério de vocês, enfim, você investidor, dono do seu dinheiro, pode optar ou não, mas de certa forma a gente sempre busca ali uma forma prática seguir a nossa carteira. A gente não faz market time no sentido ao longo do mês a gente faz sugestão de saídas e entradas, então são só entradas e saídas de forma mensais na virada do mês. Então um pouco mais prático, não tão difícil aí para gerir a carteira, mas fica aí essa é a nossa dica, pelo menos é a nossa orientação para vocês. Mais alguma coisa, Gabriel? Bom, acho que é isso, né? Foi um pouquinho mais longo esse vídeo aí, né? Passou um pouquinho do tempo, mas... Bom, a gente já falou aqui, né? Tudo, enfim, o nosso material tem sempre anexos, guias, a gente convida você, a telespectador aí, para acompanhar o nosso material completo. Então, clica aí no nosso link abaixo e vê nosso material na forma completa. Muito obrigado mais uma vez, até mais, tchau. Até mais.